Irmãos, vamos começar a reunião. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse dia. Em nome do Teu Filho amado Jesus, agradecemos a oportunidade e o privilégio de mais uma vez reunirmos aqui nesse lugar para contemplar o Senhor pela Tua palavra. Termos revelado diante de nós, pelo Teu Espírito, a Tua pessoa e a Tua obra, Senhor Jesus. Obrigado porque o dia que passamos foi segundo a Tua soberana vontade para a formação do caráter de Cristo em nós. Obrigado porque o Senhor é o Deus da provisão, que provê todas as circunstâncias necessárias para que o Teu povo cada dia mais dependa do Senhor, para que o Teu povo cada dia mais olhe para Ti, Senhor, contemple a Tua volta, Senhor. Obrigado pela Tua palavra santa que tem sido aberta diante de nós. Senhor, nos dá um coração desejoso por ouvir a Tua palavra, amar a Tua palavra, nos submetermos a ela, Senhor, porque a Tua palavra é a expressão de Ti mesmo. Tu és, Senhor, o Verbo encarnado, a expressão exata do ser de Deus. Toda a revelação do nosso Pai está em Ti, ó Jesus. Precisamos contemplar o Senhor, conhecer o Senhor, ter uma vida de companheirismo com o Senhor. Senhor, nos ganha pela Tua palavra neste momento. Que os nossos pensamentos e nossos corações estejam voltados para o Senhor neste momento. É o que nós lhe pedimos, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, vamos então retomar o nosso estudo de Esdras, abrindo as nossas Bíblias em Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 1. Bem, passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Josadaque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissuá, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Então, com essa nossa primeira leitura, nós vemos a linhagem de Esdras. Mas há uma primeira expressão contida aí no verso 1, no capítulo 7, verso 1, que diz assim: passadas estas coisas. Passadas essas coisas, irmãos, significa que o templo havia sido concluído. A casa de Deus em Jerusalém havia sido reedificada. E desde então, você pode até, se quiser, marcar aí na sua Bíblia, do capítulo 6, que registra a conclusão da edificação da casa de Deus, do templo em Jerusalém, até o capítulo 7, se passaram 58 anos, que é quando então vai surgir a figura de Esdras. Esdras, então, ele não retornou para Jerusalém com a primeira leva de cativos, que foram então aí autorizados pelo rei Ciro a retornarem após aquele decreto. Então subiu Zorobabel e Jesuá, o sumo sacerdote, com quase 50 mil pessoas. Essa foi a primeira leva. Esdras não foi nessa primeira leva. Esdras só foi levado pela mão de Deus a Jerusalém 58 anos depois que o templo foi terminado, foi reedificado.
Isso é um dado importante, porque conforme nós conversamos na última reunião, a tônica do ministério de Esdras é ornamentação, adornar a casa de Deus. E aí a gente vai ver pelo capítulo 7 como isso se deu. Um outro ponto importante, então, primeiro ponto importante, a subida de Esdras, 50 anos depois da conclusão da edificação do templo em Jerusalém. Um outro ponto importante para a gente já conversar aqui é sobre a linhagem de Esdras. Por que o Espírito Santo teve todo o cuidado de fazer toda essa menção da linhagem de Esdras? Para mostrar que ele descendia de uma linha sacerdotal. Esdras, então, era um sacerdote, era da tribo de Levi. Esse Esdras também era um escriba, e os estudiosos da Bíblia dizem, aliás, que ele era o escriba dos escribas. O que significa essa palavra escriba? No seu original, ela significa um secretário. Mas no tempo, por exemplo, de Jerusalém, ela foi utilizada, essa palavra escriba, para associar a alguém que ensina a palavra de Deus, alguém que ensina a Bíblia, um professor da Bíblia, um mestre da Bíblia. Então nós temos que entender que Esdras, então, era um homem versado, instruído na lei de Deus. E ele já exercia esse ministério na Babilônia. Porque, irmãos, antes dele voltar para Jerusalém, esse Esdras, ele vivia na Babilônia, como um dos cativos dos judeus. E lá na Babilônia, como nós dissemos no começo dos nossos estudos sobre este livro, era permitido, os judeus tinham liberdade religiosa, então eles podiam estudar o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E Esdras era um homem, então, letrado, versado na lei de Deus. Não pensem, irmãos, que com a subida dos judeus cativos, exilados, de volta para Jerusalém, para reedificar o templo e para reedificar a cidade, os judeus que permaneceram na Babilônia, que escolheram não voltar por escolha mesmo ou em razão da sua idade avançada, ficaram desamparados quanto à palavra de Deus, porque lá na Babilônia eles eram ensinados acerca da palavra de Deus. Tanto é que após esse episódio do cativeiro, o povo judeu já não voltou nunca mais a idolatrar, a adorar outros deuses. Por que isso? Porque havia esse efeito. O povo de Jerusalém que subiu, o povo judeu que subiu para reedificar, retornaram aos sacrifícios na casa de Deus, às prescrições da lei, mas aqueles que ficaram na Babilônia, que não retornaram, também estavam sendo instruídos acerca da palavra de Deus. O Senhor não os deixou desamparados nesse aspecto. Então vamos continuar aqui. Feito essa consideração, vamos continuar aqui no verso 6. Ele era escriba, que foi aquilo que eu falei para os irmãos. No original significa sofer, que significa secretário, que era utilizado para se referir ao mestre, ou professor da palavra de Deus. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então aqui há um outro dado também importante, para nós ir juntando as peças do quebra-cabeça. Esse Esdras, que era um homem, então, usado por Deus para o ensino da sua palavra, era um homem que tudo indica que fazia parte da corte real do rei. Então esse rei, como foi registrado aqui, deu tudo que ele pedira, tudo aquilo que ele almejou, o rei concedeu. Então aqui nós temos que entender duas coisas. Primeiro, o rei só concedeu o que Esdras queria porque a mão de Deus estava sobre Esdras.
Então Deus inclinou o coração do rei a conceder aquilo que Esdras estava pleiteando. Esse é o primeiro ponto. Então não foi pelo mérito de Esdras, mas foi pela boa mão de Deus que estava sobre Esdras. E o que Esdras pleiteava? Qual era o seu encargo, irmãos? O seu encargo realmente era ornamentar ou adornar a casa de Deus que estava em Jerusalém, né? Então, o que foi que este rei concedeu? Vamos continuar lendo aí a partir do verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois o 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Então, aqui já começa a ficar claro para nós. Esse Esdras, que tinha como entendimento da parte do Senhor ornar ou adornar a casa de Deus, subiu da Babilônia para Jerusalém e levou consigo, é o que está registrado aí no verso 7. Ele levou consigo sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo. Isso significa que ele levou pessoas para servir, oficiarem na casa de Deus. Irmãos, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela se mostra de forma muito clara para nós, no sentido de que desde Gênesis a Apocalipse, nós somos chamados para a filiação. Nós somos vocacionados em Cristo Jesus para recebermos a adoção de filhos. Esse é um privilégio que nos foi concedido em Cristo Jesus. Então imagine que isso é uma primeira linha que está passando. Mas também de Gênesis a Apocalipse existe uma outra linha que passa por toda a palavra de Deus, que você vai encontrar em todos os livros, de forma muito clara, que se chama serviço. Então nós fomos chamados em primeiro lugar à comunhão do seu Filho, à filiação. Mas não perca de vista que nós fomos chamados também para o serviço. Isso está muito claro, por exemplo, se nós vamos nos evangelhos, naquela passagem que o Senhor então foi crucificado, morto, sepultado, e ao 3º dia ele ressuscitou e ele encontra Maria Madalena. E você sabe o que ele diz para ela? Mulher, não me detenhas, subo para o meu Pai e vosso Pai. Está falando da filiação. E subo também para o meu Deus, vosso Deus. Está falando do serviço. Então ali ficou o Senhor Jesus, quando fala isso a Maria Madalena, ele estabelece duas correntes, duas linhas que são bem claras na palavra de Deus: filiação e serviço. Como duas pernas, irmãos. As duas pernas, se elas funcionam de maneira adequada, você consegue caminhar e ir para frente. Agora, se uma das pernas está com problema, você terá problema para chegar a um destino, né? Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas há um dado científico que geralmente, se nós somos destros, a nossa perna direita ela é um pouquinho menor que a esquerda. Então imagine você num deserto, onde você não tem nenhuma referência. Se você está andando num deserto de noite, você não tem quase nenhuma referência. Você vai achar que você está andando em linha reta para algum lugar, mas na verdade você vai estar andando em círculos, porque uma perna vai puxar a outra. Então, sem perceber, você não está indo para frente, você está dando voltas no mesmo lugar. Essa é a situação dos cristãos que não entendem adequadamente que eles são filhos de Deus, mas eles também são servos de Deus, que na casa de Deus é composta por filhos e por servos. Então o cristão que não entende isso,
ele bate muito, porque tem muita facilidade de entender assim: ah, eu sou um filho de Deus. Mas ele tem muita dificuldade de entender: eu sou um servo de Deus. Então a sua caminhada, a sua trajetória cristã vai ser dando voltas. Não vai ser como Paulo, que diz: eu sigo para o alvo, eu tenho uma meta e eu corro para essa meta, desembaraçando das coisas que para trás de mim ficam, como é dito pelo escritor de Hebreus. Eu sigo para o alvo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque aqui no livro de Esdras, o templo está pronto, a casa de Deus está pronta, mas Deus está movendo o coração do seu servo, no sentido de que ele suba a Jerusalém, não para edificar, porque ela já estava pronta, mas para adornar. E um desses adornos é o quê? O fortalecimento do serviço da casa de Deus. Levou sacerdotes, levou levitas, cantores, porteiros, todos aqueles que deveriam oficiar, porque o serviço na casa de Deus em Jerusalém, embora a casa estivesse pronta, o serviço estava deficiente. Agora nós entendemos, por exemplo, quando o Senhor Deus diz assim: a seara é muito grande, o Senhor Jesus vai dizer: rogai ao Senhor da seara para que Ele envie ceifeiros. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. Então, irmãos, há uma urgência da parte do Espírito de Deus que sejamos tocados, no sentido de que a casa de Deus precisa de quem oficie nela, de quem sirva na casa de Deus, Então, esse é um primeiro detalhe que nós já podemos destacar aqui no verso 7 do capítulo 7 de Esdras. O verso 8, só um dado interessante, irmãos: essa viagem que é retratada aqui do verso 8, verso 9, são mais de 1.400 quilômetros de viagem, que não tinha avião e não tinha carro. Então, eles demoraram 4 meses nesta viagem para chegar, saindo de Babilônia até chegar em Jerusalém. Mas, irmãos, por que eu estou colocando esse dado aqui? Porque a mão do Senhor também é para guardar aqueles que estão dispostos ao serviço da sua casa, porque eles estavam transportando muito tesouro, irmãos. O Senhor moveu o coração do rei para que mandasse e enviasse tesouros para a casa de Deus, prata, havia também vinho, azeite, que era tudo mercadoria com valor econômico. E esse trecho todo significava o quê? Enfrentar os perigos da viagem com todo esse tesouro. Para que os irmãos tenham uma ideia, só de prata que eles levaram, se nós atualizássemos para a moeda hoje, dá algo em torno de $100.000, que na nossa moeda dá mais de R$400.000 de prata que eles estavam levando do tesouro do rei para Jerusalém. Então veja aí o verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Em outras palavras, o Espírito de Deus está dizendo o que para nós nesse verso 10? Por que que esse Esdras conseguiu fazer aquilo que conseguiu fazer? Porque a mão do Senhor estava sobre ele e porque ele tinha disposto o seu coração. Primeiro, vamos lá, para buscar. Então, o Espírito do Senhor, irmãos, tem provocado em nós. Por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos cansados do trabalho, o estresse do dia. Mas por que nós estamos aqui hoje? Porque o Espírito do Senhor tem disposto o nosso coração para buscar a palavra de Deus. Mas cuidado, que somente buscar a palavra de Deus não é suficiente. Porque um verdadeiro servo do Senhor, ele dispõe o seu coração para buscar. Mas também, na busca pela palavra, há também uma outra disposição, para cumprir.
cumprir a palavra de Deus. Não adianta nada nós buscarmos a palavra de Deus se os nossos corações não estiverem dispostos para nos submetermos a ela, àquilo que nós temos ouvido. O Senhor Jesus, ele diz algo interessante no Novo Testamento para os seus discípulos. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Os irmãos estão percebendo que aqueles discípulos estavam buscando o Senhor, buscando a sua palavra, buscando conhecê-lo, mas eles tinham dificuldade na segunda etapa aqui, de fazer o quê? Colocar os seus corações numa posição de submissão àquilo que eles estavam recebendo da palavra. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E há uma terceira etapa aqui, que também é uma responsabilidade de todos nós. Buscamos, nos submetemos, e isso nos leva ao ensino e para ensinar os outros. A palavra de Deus diz, de fato, que o Senhor levantou no meio do seu povo mestres para ensinar a palavra. Mas esse encargo, esse ofício de mestres, que tem o seu lugar no meio do povo de Deus, não pode ser entendido que somente eles devam ensinar. Todos nós somos aptos e habilitados pelo Espírito para ensinar aquilo que nós temos da parte do Espírito também recebido. De graça recebestes, e de graça dai. Os irmãos percebem isso? E o ensino mais eficaz, não tenham dúvidas, acerca das coisas concernentes ao reino de Deus, é o testemunho de vida. Você vai ensinar muitas vezes com pouquíssimas ou nenhuma palavra. Você vai me dizer: mas irmão, é possível isso? A palavra diz assim, que a mulher sábia ganha o seu marido calada. Como é que você explica isso? O testemunho de vida é um excelente professor. As pessoas vão ver em nós algo diferente, e isso vai ensiná-los. Obviamente, nós podemos falar, nós podemos anunciar a Cristo, pregar, evangelizar, mas todo aquele, é aqui que eu estou dando a ênfase, todo aquele que dispõe o seu coração a buscar, precisa estar com o seu coração também disposto a se submeter àquilo que ele tem aprendido da parte do Senhor. E a partir disso, ele inevitavelmente será um professor para os demais. É assim que se desenrola, se desencadeia essa questão. Abra a tua Bíblia aí em Provérbios, rapidamente. Provérbios capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Provérbios 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Talvez, se nós olharmos esse texto, pensando que sabedoria seja algo assim como inteligência, como uma capacidade mental, nós vamos perder, nós vamos deixar de ser enriquecidos por esse texto da palavra.
Agora, se você substituir a sabedoria, essa expressão sabedoria aqui, por Cristo, aí você vai ganhar muito. Porque a palavra de Deus diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Então você pode, tem autorização pela palavra, de ao ler Provérbios capítulo 2, e na verdade todo provérbio, todos os provérbios, você ler substituindo a palavra sabedoria por Cristo, aí você vai ganhar muito. Então nós vamos fazer essa experiência aqui juntos. Vamos lá novamente. Capítulo 2, verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento a Cristo o teu ouvido, e para inclinares o coração a Cristo, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a Cristo como a prata e como a tesouros escondidos o procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento da parte de Deus, porque o Senhor dá a Cristo e de sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Então aqui está dizendo, se nós buscarmos a Cristo, se nós alçarmos a nossa voz por Cristo, se nós inclinarmos o nosso coração a Cristo, então nós vamos entender o verdadeiro temor do Senhor. Os irmãos percebem a importância do que nós estamos lendo no verso 10 para os tempos de hoje? Porque é muito fácil, irmãos, nós virmos as reuniões, sentarmos nas nossas cadeiras confortáveis e ouvirmos alguém falar durante 1 hora. Mas se nós não tivermos o nosso coração disposto a obedecer aquilo que nós temos ouvido, nós seremos cristãos muito raquíticos espiritualmente, muito desnutridos espiritualmente. O que Tiago vai falar sobre isso? Ele diz assim, que nós devemos não ser apenas ouvintes, mas devemos ser ouvintes praticantes da palavra de Deus. Não entendam isso como a Bíblia sendo um manual de instrução, que está descrito lá, fale a verdade, não minta a ninguém, não furte o seu próximo, e aí você vai seguindo aquela relação e você estará justificado. Não entenda isso, né? Não vá para essa extremidade aí, mas você também não pode ignorar o fato de que esta vida que está em nós vai de fato provocar em cada um de nós não só o desejo por conhecer, mas como ele foi o filho em tudo obediente, ele vai provocar em nós inevitavelmente o desejo de nos submetermos à palavra de Deus, de não falarmos Senhor apenas de lábios, mas falarmos Senhor em vida. Então quando nós sairmos daqui, onde somos provocados pela palavra, no sentido de que a ornamentação, o adorno da casa de Deus significa estarmos dispostos a servir a Cristo na sua casa, se os nossos corações estiverem dispostos a isto, então esse Senhor vai se revelar em nós. Então nós vamos realmente entender o temor do Senhor. Agora, se nós só sairmos daqui entendendo assim, nossa, então Esdras tinha um ministério de adornar a casa de Deus, significa prover, fortalecer o serviço. Que bela palavra esta! Eu estou impressionado com essa palavra. Mas você e eu vamos para a nossa casa, voltamos aqui e o serviço da casa de Deus continua deficiente, porque nós não dispomos nosso coração para servir o Senhor. Então, os irmãos estão percebendo a diferença de apreciadores da palavra de Deus para aqueles que realmente, como Tiago diz, são ouvintes praticantes, para aqueles que têm um coração como do escriba Esdras, que dispôs não somente a buscar,
mas também a obedecer e também a ensinar a palavra de Deus. E em razão disso, ou para que isso fosse possível, a mão de Deus estava sobre ele, né? Então, vamos continuar aqui a leitura do capítulo 7. Esdras, capítulo 7, verso 11. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus, da lei do Deus do céu, paz perfeita. Então, este rei está escrevendo uma carta para Esdras, né? Verso 13. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então o rei está dando uma autorização de todos aqueles que tivessem na Babilônia, em todo o seu reino, que fossem judeus, que quisessem retornar a Jerusalém, que retornassem, estavam autorizados, né? Verso 14. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, o qual está na tua mão. Então, o que Deus colocou no coração do rei? Esdras, eu estou autorizando você a retornar a Jerusalém com uma finalidade: inquirir acerca do povo e acerca da casa de Deus. Mas essa inquirição seria relacionado e teria por fundamento algo muito importante: a lei de Deus. Então o rei está dizendo, vou tentar simplificar ainda mais: você vai verificar tudo o que está acontecendo em Jerusalém e com o povo segundo a palavra de Deus. Você vai fazer esse pente fino, como as coisas estão indo lá, de acordo com os mandamentos desse Deus. Essa é a sua missão. Imagine, irmãos, o escriba Esdras chegando aqui hoje, no nosso local de reunião. O que ele faria com uma carta dessas? Ele verificaria como está o ministério da palavra aqui, tem sido segundo o Espírito de Deus? Como está o serviço aqui que tem sido desempenhado? Está de acordo com a palavra? Vamos verificar isso. Como estão os irmãos? A vida deles, conjugal, profissional, tem sido segundo a palavra de Deus? Isto é inquirir, isto é verificar, é passar um pente fino mesmo. Isso é o que o Espírito de Deus está nos convidando hoje, né? Como Esdras em nossos corações, para inquirir se a obra da sua casa, se o seu povo tem caminhado segundo a sua palavra. Isso é duro, né, irmãos? Isso é chato, parece que tem um fiscal que vai me julgar. Não, quem nos julga é a palavra de Deus. O grande problema é que muitas vezes, o que nós fazemos? Nós fazemos vista grossa. Eu não vou passar isso pelo pente fino. Eu não vou passar isso pela cruz, porque eu tenho certeza que isso será reprovado pelo Senhor. Eu não vou passar este relacionamento pela cruz, porque se eu passar, a luz do Senhor vai reprovar. Eu não vou passar esse emprego, esse método de trabalho, o meu relacionamento com o meu cônjuge, a forma que eu tenho cuidado dos meus filhos. Eu não vou passar isso pelo crivo da cruz, porque eu tenho certeza que a voz do Senhor será: você tem sido insuficiente. Então eu vou empurrando com a barriga, fazendo vista grossa para essas questões. Quando Deus prometeu Isaac a Abraão, ele cumpriu esta promessa, Abraão já sendo avançado em idade.
Irmãos, tudo que estava no coração de Abraão era o anelo por ter um herdeiro. Então, finalmente chegou a bênção da parte de Deus para Abraão. Pensa em algo que você está esperando da parte de Deus na sua vida. Pensa, que você mais deseja. Finalmente aquilo chegou. A promessa foi concretizada. E sabe o que acontece, irmãos? Abraão parece um pavãozão com seu filho Isaque, né? Para cima e para baixo. Esse é o meu filho, esse é o meu herdeiro. Até que o Senhor Deus diz: Abraão, pega o teu único filho, o teu filho prometido, e oferece ele a mim em um altar. Sabe por que Deus teve que fazer aquilo? Deus tem os seus propósitos, mas um deles era: Abraão, esse seu filho está ocupando o meu lugar no seu coração. Então oferece ele para mim no altar. O altar é uma figura da cruz. O grande problema é que Abraão pegou aquela promessa, Isaque, e recolheu em sua tenda antes que aquela promessa passasse pelo crivo da cruz. Então aquela bênção da parte de Deus estava fazendo o quê? Estava entronizada no coração de Abraão e ocupando o lugar de Deus no coração de Abraão. Então ele teve que passar pela cruz. Abraão teve que passar por essa experiência para entender que somente uma pessoa poderia ocupar aquele lugar. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos que diligenciar na palavra de Deus. Não percamos o que estamos estudando aqui. Para inquirires segundo os mandamentos, segundo a palavra de Deus. Nós temos que analisar, tomar o cuidado para que as bênçãos, coisas lícitas que nos foram dadas por Deus, não estejam se tornando um problema em nossas vidas, no aspecto: trabalho não é uma bênção? Claro que é, irmãos. De onde eu posso tirar o meu sustento, viver com dignidade? Claro que é uma bênção da parte de Deus, mas muitas vezes o trabalho está roubando o meu tempo com o Senhor. O trabalho tem estado em primeiro lugar, e aí eu não tenho força para servir o Senhor, porque eu já estou tão cansado e esgotado do dia. Então eu não vou me envolver com as coisas de Deus. Eu só vou lá ouvir e eu vou para minha casa. Então a família não é uma bênção da parte de Deus, mas muitas vezes a família pode estar tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. Esposa, filhos. Nós somos extremamente diligentes em cuidar do nosso cônjuge e cuidar dos filhos. Isso é uma bênção. Mas essa diligência para os nossos filhos e nosso cônjuge não tem sido, digamos assim, aplicada também para as coisas concernentes ao reino de Deus. Deus tem ficado em segundo plano. Então o que nós vemos na palavra de Deus, e vamos avançar agora na leitura, é que esse Esdras tinha uma missão de chegar em Jerusalém e inquirir quanto ao povo, quanto à obra, quanto à casa, quanto ao serviço na casa, segundo a lei do Deus do céu. É o que está no verso 14. Então, esse é o primeiro comissionamento da parte de Deus. Inquirir segundo a palavra. Veja o verso 15 aí. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de Deus, de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Então não apenas inquirir, mas levar também o que nós podemos denominar de provisão para o funcionamento da casa. Verso 17. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro, olha aí para que serve o dinheiro. Comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém.
Então o dinheiro aqui que eles receberam tinha uma finalidade muito específica, né? Porque o serviço na casa de Deus funcionava através do quê? Do oferecimento de sacrifício dos animais, né? Então esses animais eram imolados na casa de Deus e precisava de recurso para adquirir esses animais. O nosso dinheiro, não posso, até eu estou usando uma nomenclatura errada aqui, mas vamos usar ela para a gente entender direitinho. O nosso dinheiro, que é o fruto do nosso trabalho, tem servido para a obra de Deus? Ou tem servido para o nosso deleite? É uma questão que nós precisamos analisar. Veja que eu não estou dizendo aqui que você tem que pegar todo o seu salário e trazer e ofertar aqui. Isso essa questão de ofertar na casa de Deus é algo da parte do Espírito no coração de cada um de nós. Mas o que eu estou dizendo é que o fruto do seu trabalho, onde quer que ele seja empregado, ele tem que ter o objetivo de glorificar o Senhor e de promover o reino de Deus. Nós já tivemos alguns estudos sobre finanças aqui. E chama muito a atenção aquele texto que está no Evangelho de Lucas, a passagem do administrador infiel. Porque lá é bem interessante. O patrão desse administrador infiel pega ele com a boca na botija, né? E ele sabe que ele vai ser mandado embora. O administrador é aquele que controlava todos os recursos do patrão dele. Então alguém estava devendo, alguém tinha um débito com o patrão dele, e ele que fazia os acertos. E ele viu que ele ia ser mandado embora, que ele ia ser despedido. Vai prestando atenção. Esse administrador infiel, ele pensou o seguinte: eu não sei trabalhar na roça, eu não sei trabalhar em outro lugar, eu só sou administrador. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar as pessoas que devem para o meu patrão e eu vou dizer o seguinte: quanto que você deve? Eu devo R$100. Não, risca aqui e coloca 50, né? E ele começou a chamar as pessoas. E as pessoas começaram a fazer isso. Irmão, segundo a palavra de Deus, isso é altamente imoral, né? Um empregado sendo infiel para com seu patrão. Mas nessa parábola, o Senhor conclui elogiando esse administrador infiel, dizendo que das riquezas iníquas, ele fez amigos, ele promoveu amigos, né? Então, a parábola fecha desse jeito, que esse administrador infiel foi bem-aventurado, que das riquezas de origem iníqua, ele promoveu amigos para si. Vamos agora traduzir isso no aspecto que estamos estudando aqui. O ouro e a prata são riquezas de origem iníqua. Isso é mamon, é uma entidade, dinheiro é uma entidade, que o Senhor tem nos ensinado a fazer o que com ela? Capturá-la, subjugá-la e utilizá-la para a promoção do reino de Deus. Se nós não tivermos cuidado e dependência do Senhor, sabe o que vai acontecer? Ao invés de nós capturarmos mamon e subjugá-lo, nós é que seremos escravizados por ele, e nós que seremos arrastados por ele numa coleira, né? Riqueza é isso. O Novo Testamento traz alguns textos para nós nesse sentido. Diz que aqueles que buscaram riquezas, que quiseram ficar ricos, que almejaram essas coisas no seu coração, atraíram para si grande sofrimento. Sabe por quê? Porque Mamon vai dizer o seguinte: qual que é o discurso? O que Mamon vai provocar nos nossos corações? Me dá, me dá, me dá. Vem aqui, ajunta, porque se você não tomar cuidado, você vai perder. São essas coisas que Mamon gera no nosso coração, né? Não, eu preciso ter 10 mil reais guardado. Não, eu preciso ter 30 agora. Não, eu preciso ter 100 mil reais agora guardado na minha conta, né? Então a gente começa a transferir a sensação de segurança que o Senhor nos dá para Mamon. Se eu tiver 100 mil reais guardado na minha conta, vou ficar bem tranquilinho, aí tá bom. Se eu tiver 1.000 reais guardados, 5 mil, 50 reais, não importa o valor. Nós estamos transferindo a nossa segurança e a nossa provisão para Mamon. Você quer ver um exemplo desses na sua casa? Quando seu filho te pede um presente: pai, eu quero uma bicicleta. O que você fala para ele?
agora eu não tenho dinheiro, mas quando eu tiver dinheiro, eu vou te dar. O que você está falando para ele? Que ele está aprendendo, porque nós ensinamos com os comportamentos. Aqui na minha casa, o tempo das coisas e quem dá as coisas é o dinheiro, né? Nós só não vamos viajar porque nós não temos dinheiro, mas quando a gente tiver dinheiro a gente vai. Ou seja, quem dita se você vai viajar ou se você não vai viajar é Mamon dentro da sua casa. E é essa mensagem que você está passando para o seu filho. Mamon é que manda aqui. Quando tenho, eu faço. Quando eu não tenho, eu não faço. Mas não é assim, irmãos. Mesmo que tiver o recurso, tem que ensinar o seu filho. Se o Senhor permitir, no tempo do Senhor, vamos juntar agora, vamos fazer uma economia. Todas essas questões, você vai estar ensinando para o seu filho que a palavra final não é de Mamon, mas é do Senhor. Você pensa o seguinte, eu sei, estou sendo cansativo aqui, mas eu acho que é um tema importante. Imagine que você precisa levar uma mensagem para todo o mundo. Precisaria de recursos para isso? Eu quero levar um ensino para que todo o planeta, em todos os cantos da terra, conheça esse ensino. Você precisaria de muito recurso para fazer isso hoje em dia? Publicar livros, fazer viagens e assim por diante, né? Pensa numa empresa, por exemplo, a Coca-Cola, para ela levar o nome dela para o mundo inteiro, ela precisou investir? Investiu pouco ou investiu muito para ser conhecida pelo mundo inteiro? Não sei se os irmãos sabem, mas essas grandes marcas gastam milhões, mas milhões ou até bi em marketing, para que o produto deles seja conhecido. Está aqui a nossa irmã Patrícia, que entende de marketing muito mais que a gente, né? Isso envolve muito recurso. Agora, irmãos, agora você pensa em 12 pessoas que não tinha nem onde cair vivo, muito menos morto, né? Era pescador, teve que sair da profissão para poder se envolver com as coisas concernentes ao reino de Deus. Eles levaram um ensino, uma mensagem que se propagou por todo o mundo e por toda a história, não tendo R$1 no bolso. Como é que você explica isso? Quem é que disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho? É o Deus de toda a provisão. Eles não estavam colocando a confiança, mas nós precisamos de muito ouro para poder, ir montando os ministérios, contratando pessoas, cantores para fazer lá uma festa e a gente poder subir no palco e pregar também e distribuir panfletagem. Não. Senhor, vamos repetir aqui a oração dos irmãos lá em Atos, primeira oração corporativa que foi registrada. Senhor, dá intrepidez para que os teus servos anunciem o teu nome, mesmo diante dessas tribulações. E o Senhor foi abrindo caminho e eles foram avançando. Irmão, mas não tinha recurso? Tinha, que era dado por Deus, Deus da provisão. João e Pedro, dizem para aquele homem que estava lá na porta do templo, lá implorando por dinheiro. Eles disseram assim: nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus. Olha o que eles tinham aí: levanta e caminha. Eles tinham Cristo Jesus. Então nós temos que parar, irmãos, de direcionar a nossa mente e os nossos corações para essas coisas. O nosso, digamos assim, termômetro espiritual, de acordo com as circunstâncias. Estou com pouco dinheiro lá em casa, aí está todo mundo para baixo, Aí agora tem dinheiro, está todo mundo feliz. Aí vamos buscar o Senhor, irmãos, vira aquela bênção no meio da igreja, Irmão, nós temos que buscar o Senhor. Aí acabou o dinheiro, aí fica deprimido em casa, nem vem na reunião. Não sei como é que eu vou pagar aquela conta, Então o termômetro é mamon. Você tem muito mamon, você fica espiritual. Você tem pouco mamon, aí tal. Marido chega chutando a cadeira porque
tá cheio de problema, não tem dinheiro, os filhos pulando em cima dele, né? E aí ele já fica bravo, xinga a esposa. Por quê? Porque o Deus dele é Mamon, não é verdade? Então, se Mamon é generoso com ele, ele anda bonitinho, um marido amoroso. Agora, se ele está sem Mamon, ele trata a esposa dele com 7 pedras na mão. Esses somos nós, irmãos, né? E o que é que nós estamos vendo aqui na palavra? Que Deus moveu o coração do rei para provisionar a sua casa. Entenda a sua casa como a igreja no aspecto universal, mas cada um de nós também somos casa de Deus. Somos a habitação da parte de Deus. Então, esse é o Deus da provisão. Mas esses recursos, nós temos que lembrar disso. Eles devem ser empregados na promoção do reino de Deus, em todos os seus aspectos, até na roupa que você está comprando para você. Porque olha só, tem cristão que ele busca a sua satisfação em comprar cada dia mais. Eu tenho uma moto, eu quero 2. Eu tenho um sapato, eu quero 10. Né, irmãs? Eu não sei para que tanto sapato. Parece uma centopeia. Não dá, você entra no guarda-roupa, é 50 pares de sapato. Está sempre com o mesmo, mas tem 50 lá. Né? Esses somos nós. Então o nosso dinheiro está indo nessas coisas. O dinheiro que o Senhor tem dado para nós. Aí alguém precisa de uma oferta aqui para ajudar. Eu queria ter, mas está tão ruim o dinheiro. Né? Vamos ler um texto aqui rapidamente. Abra sua Bíblia em Efésios agora. Você vai ver para que serve trabalho. Se você não aprendeu ainda, e eu não aprendi, abra sua Bíblia em Efésios. Deixa eu ver o texto aqui. Efésios capítulo 4, a partir do verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Olha aí agora. Para que tenha com que acudir o necessitado. Irmãos, significa dizer que o nosso trabalho, o fruto dele, serve para nossa provisão, sim. Mas serve também, qual que é a outra finalidade dele? Acudir aquele que precisa. Acudir aquele que precisa. Só que a gente vê que o nosso trabalho, muitas vezes a gente acha assim, o meu trabalho é para mim, e o dinheiro que eu ganho dele é meu, e ninguém tem nada a ver com isso. Escravidão de Mamon. Porque Mamon é que diz isso. Ajunta. Né? Tem gente que é escravizado de 2 formas, ou alternativamente. Uma forma é desejo de ganhar, está sempre querendo ganhar mais. Ou de outra forma, medo de perder. Ajunta, cuidado, né? Não, cuidado você não perder, né? Aquele medo terrível de perder. Temos irmãos aqui que têm dificuldade de congregar, de reunir conosco, porque ele tem medo de sair da casa dele e alguém entrar na casa e furtar os bens dele. Aí ele não vem para a reunião, né? Então o que? Medo de perder. E tem gente que é escravizado pelos dois: desejo de ganhar e medo de perder.
escravizado por Mamon. Mamon não é só dinheiro, Mamon são bens. E essas coisas podem ocupar um lugar indevido. Como nós estamos vendo em Esdras, eu vou parar por aqui, tá? O dinheiro que o rei deu, que Deus colocou no coração dele para doar junto com os príncipes, aquilo foi como que convertido, subjugado para o serviço e para a promoção do serviço na casa de Deus, de todas as formas. Esdras não pegou aquela dinheirama e guardou no bolso dele, né? Tanto é, e nós vamos ver na próxima reunião, eles pesam todo o tesouro antes de saírem da Babilônia, e chega em Jerusalém, eles pesam de novo todo o tesouro e entregam na casa do tesouro, né? Mostrando a fidelidade com aquilo que o Senhor havia confiado a eles. Mas vamos parar por aqui, irmãos. Na próxima reunião nós concluímos o capítulo 7 e entramos aqui no capítulo 8. Então o que nós aprendemos hoje? O que é ornamentar ou adornar? Fortalecimento do serviço. Que os irmãos guardem isso. E como é que isso vai acontecer? Todos nós aqui, dispondo dos nossos corações para buscar, para obedecer e para ensinar a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Queria pedir oração pela minha mãe, que estava muito bem, já que pegou no médico agora há pouco. Ele estava bem. Amém. Mais algum pedido de oração, irmãos? Então vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, revela-nos verdadeiramente a Tua palavra em nossos corações e julga-nos pela Tua palavra, Senhor. Senhor, trata conosco em tudo aquilo que o Senhor nos falou nesta noite, para que não apenas busquemos a Tua palavra, mas para que tenhamos um coração disposto a nos submetermos a ela, para que o Teu senhorio em nossas vidas não seja algo apenas da boca para fora, Senhor, mas que o Teu senhorio, o Teu encabeçamento seja algo real, genuíno, verdadeiro em nossas vidas. Senhor, a Tua volta se aproxima. É necessário que a Tua casa, Senhor, seja adornada, ornamentada com o Teu serviço genuíno, aquele que é proveniente, Senhor, da ação, do encabeçamento do Senhor mesmo através do Teu Espírito. Senhor, nos chacoalha com esta palavra, Senhor. Nos desperta deste sono, Senhor, que nos tem impedido de ver a necessidade de nos envolvermos com aquilo que é Teu, com a edificação da Tua casa para a Tua volta, Senhor. Senhor Jesus, queremos também neste momento fazer menção aqui acerca da nossa irmã Elvira. Senhor, ela não está bem de saúde. Coloca as Tuas mãos, Senhor, graciosas, generosas, amorosas, sobre a vida da nossa irmã Elvira, para, em primeiro lugar, levá-la a um nível de profundidade cada vez maior de relacionamento com o Senhor. E também, segundo a Tua vontade, Senhor, soberana, restabelecer a saúde física dela. É o que nós lhe pedimos, Senhor, e Te agradecemos por esta noite, por esta palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.